Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar eletroafinidade. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica, a própria palavra já dá uma ideia do que seja isso, né? Então veja, eletroafinidade, né, nós podemos dividir a palavra em duas metades. A primeira metade é eletro, tem a ver com elétrons, e a afinidade tem a ver com afinidade mesmo, tem a ver com estar afim. Na tabela periódica, nós temos um grupo de átomos que estão afim de elétrons, podemos dizer assim, que gostam de elétrons, que querem ganhar elétrons, né? Ao passo que nós temos do outro lado da tabela periódica os metais, que são a maioria dos elementos da tabela periódica, que não estão afins de elétrons, que têm baixa eletroafinidade, ao passo que estes aqui têm alta eletroafinidade. Mas o que é eletroafinidade? Qual é o conceito de eletroafinidade? Veja, eletroafinidade é uma energia. É uma energia que o átomo libera quando recebe um elétron, tá? Então veja, na natureza é próprio que os sistemas todos tenham uma tendência de assumirem um patamar de menor quantidade energética possível. Um sistema rico em energia é um sistema instável. Então, os sistemas ricos em energia, eles tendem a perder energia para se estabilizarem. Ou seja, quando qualquer sistema perde energia, ele se torna mais estável. Assim acontece com os átomos, né? Quando um átomo recebe um elétron, ele libera energia, tá? Essa energia que o átomo libera ao receber um elétron é chamada eletroafinidade. Esquematicamente, a gente pode representar assim, ó, um átomo X no estado gasoso, isolado, ele recebe um elétron, se transforma num ânion, né? Ele está recebendo um elétron, se transforma num íon negativo e libera energia. Esta energia é chamada eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Muito bem. Então, a afinidade eletrônica depende do quê? Ora, quanto mais fortemente o elétron for atraído pelo núcleo atômico, maior vai ser a eletroafinidade. Quanto mais fortemente ele for atraído, maior será a energia que o átomo liberará. E essa atração depende do quê? Do raio. Depende do raio, tá? Claro que quanto menor for o raio, quanto mais próximo o elétron tiver do raio, maior será a eletroafinidade, tá bom? Então, a eletroafinidade também vai crescer de baixo para cima, tá? Na tabela periódica. À medida que o raio diminui, né, a eletroafinidade aumenta, tá bom? Ok? Tá? Então a eletroafinidade vai sempre aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita. Os elementos de maior eletroafinidade estarão aqui perto dos gases nobres. Veja, uma coisa interessante, não se estabelece a eletroafinidade para os gases nobres, porque os gases nobres não querem receber elétrons, tá bom? Não querem receber elétrons. Então, não vale para os gases nobres a eletroafinidade. Então, aqueles átomos que estão aqui próximo dos gases nobres são eles que têm maior eletroafinidade, tá bem? Os elementos metálicos que estão lá do outro lado da tabela periódica, né, aqui na família 1A, na família 2A, eles têm eletroafinidade muito baixinha, né? Então, esses elementos aqui são os elementos com maior eletroafinidade. Mas, obviamente, se eu comparar o lítio com o sódio, ou o sódio com o potássio, o sódio vai ter maior eletroafinidade do que o potássio, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né? Ah, ele é metal. Ok. Mas, ainda assim, ele tem uma eletroafinidade. É muito pequena. Ele não gosta muito de elétrons. Mas ele tem uma eletroafinidade. Como este cara tem um raio menor do que este, a eletroafinidade dele vai ser maior. Tá bom? Maravilha.
Então aqui, como é que este assunto aparece nos vestibulares? Olha só interessante, veja. Aqui nós temos da Universidade Federal da Paraíba e o texto diz assim: considerando a formação do cloreto de sódio representada abaixo. Então aqui nós temos uma representação, né, através de equações da formação deste cara aqui, que é o cloreto de sódio. O que aconteceu? Vamos analisar aqui, ó. Primeiro, o sódio estava aqui no estado sólido, né? O sódio estava no estado sólido. E aí você transformou o sódio de sólido para gasoso, tá bom? Então aqui houve uma mudança de estado físico do sódio sólido para o sódio gasoso, no fenômeno número 1. O fenômeno número 2 foi a passagem do metal sódio átomo para o cátion sódio. Veja que esse cara aqui perdeu um elétron, tá? Perdeu um elétron. E o que acontece aqui? Nós já estudamos. Isso daqui é chamado potencial de ionização ou energia de ionização. Porque é a energia que este átomo recebeu para se transformar nesse cátion, tá certo? Ok? Então veja que aqui este cara perdeu um elétron, tá? Para que um átomo perca um elétron, ele precisa receber energia de ionização. Tudo bem? Muito bom. E aí nós vamos ver. Aqui nós já temos o sódio, o íon sódio mais, né, no estado gasoso. E aqui embaixo nós temos, olha, o cloro, ele estava na forma de molécula, dois átomos juntinhos aqui. E aí no fenômeno número 3, nós temos a separação dos átomos de cloro. Aqui os átomos de cloro estão isolados, dois átomos de cloro isolados. Aqui a molécula se quebra no fenômeno número 3, né? E no fenômeno número 4, o que nós temos? O cloro gasoso passando de cloro gasoso para o íon cloreto, né? Ele recebeu um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele libera energia chamada eletroafinidade, tá bom? Ou eletroafinidade, né? Aqui, pronto. Então ele recebeu a eletroafinidade aqui, se transformou de átomo em ânion, tá? E aí este cara se juntou com esse e formou o cloreto de sódio. Ele quer saber o quê? Quais etapas se referem à energia de ionização e à afinidade eletrônica. Então, a energia de ionização é a energia necessária para remover o elétron, para transformar um átomo num cátion. E a afinidade eletrônica é a energia que o átomo libera quando se transforma num ânion, tá? Então, olha lá, para se transformar num cátion, o átomo recebe energia. Para se transformar num ânion, o átomo libera energia. Ok? Maravilha. Então, letra D é a resposta. Vamos ver mais uma questão aí, para a gente poder ver como é que estes assuntos caem nos vestibulares. Aqui um da PUC do Rio Grande do Sul. Considerando a afinidade eletrônica e também o potencial de ionização, nós já estudamos essas duas propriedades, né? Ao longo de um mesmo grupo da tabela periódica. O que é um grupo? É uma família. Nós decoramos alguns grupos já, né? Nós decoramos alguns grupos. Vamos considerar, você pode considerar qualquer grupo. Vamos considerar aqui da família 1A, né? Então, ó, li na cama. Tá bom aqui. Tá bom. Robinson Crusoe em francês, né? Pronto. Tá aqui. O que acontece aqui? À medida que você desce nas famílias, nos grupos, aumenta o raio. Então, aqui tá aumentando o raio, né? Tá crescendo o raio, ó. Então, o raio tá crescendo porque aumenta o número de camadas. Ora, a afinidade eletrônica é o contrário do raio. Então, tanto o potencial de ionização quanto a afinidade eletrônica, lembrando que a afinidade eletrônica também pode ser chamada de eletroafinidade, né? Tanto faz, tá? Então, cresce para cima. Um é o contrário do outro, ok? Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Ao longo de um mesmo grupo, tá?
Veja que aqui está aumentando o número atômico, né? Está aumentando aqui para baixo, está aumentando o número de elétrons. O número atômico está aumentando para baixo aqui, porque está aumentando o número de elétrons do átomo, né? Então, olha lá. Ao longo de um mesmo grupo da tabela periódica, de uma maneira geral, é possível afirmar que o que acontece com o potencial de ionização e com a afinidade eletrônica à medida que eu desço aqui. O que acontece com elas? Ora, elas aumentam de baixo para cima. Então, à medida que eu desço, elas vão fazendo o quê? Diminuindo, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. A letra A diz que elas diminuem. A letra B diz que ela aumenta, não pode. Aqui diz que não sofre variação. Aqui diz que não sofre variação e aqui diz que aumenta. Ou seja, veja que essa breve análise resolve a questão. Diminui porque é a única que tem esta palavra, diminui, com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Então, à medida que eu vou descendo, aumenta o número de camadas, então a afinidade eletrônica e o potencial de ionização diminui. Ok? Não se esqueça de dar aí o seu like, de se inscrever, e se esse vídeo vai ser útil para um amigo seu, não deixe de compartilhar com ele. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até lá.